Olá, boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja constante sobre as nossas vidas e as nossas casas, né? Não somente hoje, mas todos os dias. É com muita alegria, com muito prazer que nós começamos mais esse culto, que juntos nós podemos nos reunir, distantes uns dos outros, mas juntos em Cristo Jesus, em uma só voz, nós estaremos adorando o nosso Deus nesta noite, com o nosso cântico, ouvindo a palavra que vai ser pregada, e é motivo de festa, motivo de muita alegria, né? Nós nos reunirmos. Nós queremos dizer a vocês aí de casa, talvez vocês percebam que esteja um pouco diferente o culto hoje, mas prezando pela saúde e o bem-estar de todos os nossos irmãos, a partir de hoje nós estaremos cada um fazendo o culto da sua casa, mas juntos adorando ao nosso Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos 96. Vou esperar um pouquinho para você poder abrir aí, tá bom? Salmos 96. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 6. Salmo 96 diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Que nós venhamos adorar esse Deus que é grande, que é maior, que é mais forte do que qualquer ídolo, do que qualquer Deus, e que nós venhamos nos lembrar aqui no versículo 4, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. E o verso 6, glória e majestade estão diante dele. Nosso Deus é glorioso e ele merece sim, ele tem toda a honra e toda a glória. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, por esse momento que o Senhor nos une em espírito, em comunhão, para que juntos nós possamos nos lembrar dos teus feitos e nos alegrarmos, Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Toda a honra, toda a glória pertencem a Ti, Senhor. E, Pai, nós queremos neste momento pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, Pai, porque nós sabemos que o Senhor merece o melhor e muitas vezes nós não conseguimos dar esse melhor para o Senhor, mas que o Senhor nos ajude, Pai, a tributar ao Senhor e somente ao Senhor toda a honra e glória, e que nós todos os dias venhamos ser lembrados que só do Senhor é a majestade, e que o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor governa e domina sobre todas as coisas, Pai. Nós te oferecemos, Senhor, este culto neste momento, em nome de Jesus. Amém. Ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz.
tua palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Olá, queridos irmãos, que a doce, maravilhosa graça e paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Graças a Deus por mais esse momento maravilhoso que o Senhor nos permite, de nós estarmos aqui juntos, reunidos, para desfrutarmos desse tempo de reflexão e adoração ao nome do nosso Deus. Graças a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Eu não sei como que tem sido para você esses últimos dias, como que tem sido a sua semana, enfim, mas o fato é que eu e você, se nós fazermos aí um breve levantamento, nós vamos perceber que nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem concedido a nós. O seu cuidado, sua bondade, a sua fidelidade, né? As suas dádivas, a forma tão doce que Ele tem sido conosco, nos ajudado, nos sustentado. E o que é mais fascinante nisso tudo é que Ele tem feito tudo isso por nós, mesmo eu e você, nós merecendo absolutamente nada, mas ainda assim eu e você sendo alvo do amor do Senhor. Isso é maravilhoso. Se você está nos acompanhando, muito prazer, sou o pastor Moisés. Se você não nos conhece, sou o pastor Moisés, pastor aqui da Igreja Presbiteriana Renovada de Paulínia, localizada no Jardim Vista Alegre, e você será muito bem-vindo nos nossos encontros quando tudo voltar ao normal e as nossas atividades forem retomadas. E a todos os nossos irmãos, um nosso forte abraço a cada um de vocês. Como vocês podem perceber, nós estamos aí começando essa transmissão de uma forma diferente. A gente adotou aí essa nova forma de nós fazermos as nossas gravações. Isso porque, como a gente sabe, os números aqui de Covid-19 na nossa cidade, em Paulínia, tem aumentado bastante. Hoje já passa dos 600 casos confirmados aqui na nossa cidade. Então, de uma forma que a gente não, para que a gente não venha a nos expor, quando nós estávamos gravando ali os nossos cultos na igreja, se reunia ali o pessoal do louvor, o pessoal que estava envolvido também com a gravação. Então, para evitar essa exposição, que a gente pode entender que era uma exposição desnecessária, então a gente vai estar fazendo dessa forma. Cada um vai estar fazendo a sua parte, só que da sua casa. E o interessante é que também nesse novo formato de gravação, você também, meu irmão, você também pode estar participando e se envolvendo nessas transmissões, né? A gente sabe que havia uma certa dificuldade para que todo mundo fosse para a igreja, ou que talvez você fosse ali na igreja para de alguma forma participar da nossa transmissão, mas dessa forma você também pode estar participando aí da sua casa. Você pode estar participando aí, fazendo uma oração, você pode estar aí participando, cantando um cântico, você pode estar participando, compartilhando um testemunho, enfim, são inúmeras formas de nós estarmos aí nos edificando mutuamente, e também vai ser muito bom para a gente poder ver o seu rosto, matar a saudade, enfim, e tudo mais. Então, dessa forma que nós vamos estar aí seguindo com as nossas transmissões de hoje em diante, se assim o Senhor nos permitir. Querido, sem mais delongas, eu quero começar com você a mensagem aqui de hoje. Hoje nós vamos estar aí dando sequência nessa série que nós iniciamos na última semana do mês passado, a série intitulada como Questões Difíceis da Vida. E hoje eu quero estar encerrando essa série, né? Nas 2 primeiras semanas dessa série nós abordamos sobre oração não respondida, que é aquela situação onde nós oramos a Deus, que eu creio que você já passou por isso. Nós oramos a Deus e parece que uma resposta não vem, parece que a nossa oração ela não sai, não passa do teto, e nós vimos à luz, né, de alguns textos bíblicos
situações que impedem a nossa oração respondida. Muitas vezes nós não temos uma oração respondida por conta da nossa falta de fé, às vezes é por conta sim de um pecado oculto, um pecado não confessado, às vezes é a nossa falta de perseverança, às vezes é a nossa falta de uma convicção, uma falta de interesse até mesmo de que aquela oração ela seja de fato respondida, ou às vezes é aquela situação de que a oração ela não está em conformidade com a vontade de Deus. Então nós abordamos sobre esse assunto. Se você não pôde ver, eu convido você para depois você estar aí na nossa página, no YouTube ou no Facebook, procurando ali. Eu fui muito edificado com essa ministração e eu tenho certeza que você também pode ser. Depois nós falamos sobre o fracasso, como lidar com esse aparente fracasso. Às vezes nós temos essa sensação, uma sensação que é difícil para nós, né? Quando parece que as coisas estão truncadas, quando parece que as coisas não estão acontecendo, nós olhamos em torno e nós vemos que parece que todo mundo está bem, só a gente que não, e nós podemos ver à luz da palavra de Deus que muitas vezes nós podemos estar vivendo um aparente fracasso aos olhos das pessoas, mas ainda assim nós podemos estar tendo um pleno sucesso aos olhos de Deus. E o oposto também é verdadeiro. Às vezes nós podemos estar bem na foto, bem na fita, sorridentes, alegres, desfrutando de um sucesso, mas aos olhos de Deus nós sermos verdadeiros fracassados, né? E isso é muito ruim, muito ruim. Na semana passada nós falamos sobre o sofrimento e falamos sobre o sofrimento de um modo geral. Situações diversas que nos levam a sofrer, que estrangulam o nosso coração e nós podemos ver como que nós podemos reagir diante desse sofrimento. O conforto que nós podemos encontrar e a esperança que nós podemos ter em meio aos sofrimentos quando nós olhamos para a nossa vida além do horizonte desta vida. Quando nós olhamos para aquilo que está pronto para nós, a nossa vida eterna com o Senhor na glória, onde nós reinaremos, viveremos com Ele por toda a eternidade. E hoje, queridos, eu quero refletir com você sobre um assunto que nós não costumamos tratar sobre isso com frequência. Na verdade, é quase que nunca nós falamos sobre isso nos dias de hoje, que é sobre a morte. E para isso, eu quero ler com você um texto que se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 17, que diz: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos orar? Querido Deus, neste momento nós estaremos diante da tua palavra, Senhor. Deus, nos direciona, Senhor, nessa transmissão, nos direciona, Pai, nessa ministração. Deus, direciona, Pai, a cada um de nós, abre os nossos ouvidos e abre os nossos corações para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Que a tua palavra, Senhor, glorifique o Senhor mais uma vez nessa noite e produza entendimento e produza, Pai, uma nova convicção de vida de acordo com o teu querer, com o teu propósito para nós, Senhor. É a nossa oração e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, quero falar com vocês então, como eu já disse, sobre a morte. E o fato é o seguinte, que a morte
Na verdade, ela é um grande tabu para nós. Nós não gostamos de falar sobre a morte. Nós, na verdade, temos uma grande aversão a esse tipo de assunto. Geralmente, nós só paramos para pensar na morte, ou para falar, ouvir alguma coisa sobre a morte, geralmente é quando nós estamos num funeral. Ali sim nós realmente paramos para refletir sobre isso. Quando você vai, por exemplo, num salão de beleza, as mulheres, ou quando você, meu irmão, você vai numa barbearia e você está ali trocando ideia, conversando com as pessoas, você não pega ninguém falando sobre morte. Na verdade é um assunto assim que a gente tem uma grande aversão, a gente tenta desviar desse tipo de assunto. E porque nós não nos sentimos bem com isso, a gente tenta até de certa forma suavizar a morte. Tanto é que quando uma pessoa morre, muitas vezes as pessoas elas vão dizer que aquela pessoa ela não morreu. Na verdade, aquela pessoa ela descansou. Em alguns lugares, até para ficar até uma forma mais chique e menos dramática, em alguns lugares os nossos cemitérios, eles não são chamados de cemitérios, mas eles são chamados de parques. Uma vez em São Paulo eu pude participar de um velório, né, um enterro, e foi num cemitério vertical, né? Ou seja, era um prédio de concreto pré-moldado, não tinha grama nenhuma, mas ainda assim ele era chamado de parque. Sabe, queridos, e muitas vezes nessa tentativa de nós não queremos encarar a realidade que é a própria morte, nós tentamos ver somente o lado feliz da vida. Só que aí nós nos esquecemos que como se não houvesse um processo de luto, um processo de dor, né, que é natural para todos nós. Tudo isso, na verdade, só mostra a nossa incapacidade de encarar os fatos, tudo isso só mostra a nossa dificuldade de encarar esse tipo de assunto da maneira correta. E, queridos, quando nós dizemos que devemos passar por esse processo de luto, quando nós dizemos que nós devemos passar por esse processo de dor, nós não estamos dizendo que nós temos que sofrer. Na verdade, é o contrário. O fato é que nós podemos enfrentar essa dura realidade de cabeça erguida, pelo fato de que Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele confrontou a morte e Ele a venceu. E por causa disso, eu e você, nós podemos olhar, nos deparar com a morte, mas olhar para ela de um novo ângulo, com novas lentes, de uma nova ótica, uma nova perspectiva. E quando eu paro para pensar em todas essas questões ligadas com a morte e a vitória de Cristo Jesus sobre ela, eu me lembro desse texto que nós acabamos de ler. Porque aqui nessa narrativa nós vemos a história da ressurreição de Lázaro. Lázaro, juntamente com as suas irmãs, Marta e Maria, eles eram grandes amigos de Jesus, muito próximos de Jesus. E aí então Lázaro ele está muito doente, ele está muito enfermo. E então as suas irmãs mandam chamar Jesus, e olha só a maneira como que elas pedem para que Lázaro fosse identificado diante de Jesus. No verso 3 desse capítulo que nós lemos diz: aquele a quem amas. Ou seja, aquela pessoa tão próxima, o seu amigo, aquela pessoa que o Senhor ama. Jesus e Lázaro, eles eram tão próximos que tudo que Jesus precisava era só ouvir isso: aquele a quem amas. Porque se Jesus ouvisse isso, Jesus, ele com certeza, ele viria correndo ao encontro de Lázaro. Sabe, queridos, o apelo aqui de Marta e Maria não estava errado, mas na verdade ele estava distorcido, porque elas estavam pedindo por uma cura, quando na verdade Jesus previu a morte de Lázaro para que através dessa situação tivesse uma oportunidade para que as pessoas pudessem tomar conhecimento da sua pessoa e da sua obra. Na verdade, Jesus não era um personagem na história de Lázaro, é o contrário. Lázaro que seria um personagem na grande e maravilhosa história de Jesus. E o fato é, queridos, que 4 dias depois, 4 longos dias depois, para uma pessoa que ela está completamente debilitada, para uma pessoa que ela está muito enferma,
4 dias são uma eternidade. E lá chega Jesus 4 dias depois. E quando Jesus chega ali, Lázaro, ele está morto. E aí então, queridos, Marta, ela revela a sua frustração de uma forma surpreendente. Marta, ela vai ao encontro de Jesus de uma forma surpreendente, algo que não era típico daquela época, uma mulher diante de um homem, diante de um rabi, tomar tal atitude. Marta, ela repreende Jesus em público, diante das pessoas. E aí, no verso 21, ela vai dizer: Senhor, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Olha só o que ela vai dizer, meio que colocando Jesus na parede. E aí depois disso ela vai e diz no verso 22: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Aqui, queridos, nós vemos Marta numa verdadeira mistura de sentimentos. Ela que revela uma fé infalível. Infalível. O Senhor ainda pode mudar as coisas. O Senhor ainda pode intervir nessa situação, porque ela vai dizer, mesmo agora. Marta aqui, ela reflete essa combinação de uma decepção, de cortar o coração, e ao mesmo tempo, queridos, uma fé inabalável. Ela acredita que nem mesmo a morte tem a última palavra diante de Jesus. E aí então Jesus responde no verso 23, teu irmão há de ressurgir, ele há de ressurgir, crê isto? Jesus aqui ele está chamando Marta para olhar não somente para uma teologia da ressurreição no último dia, mas para olhar para ele como a própria ressurreição e a vida. Ele não somente pode dar a vida, mas na verdade Jesus ele é toda a fonte de vida. E queridos, a ressurreição de Lázaro seria para mostrar que apesar das pessoas elas ainda morrerem, com a chegada do Messias, elas não permanecerão mortas para sempre, mas elas serão elevadas, sabe? Não como um corpo mortal de Lázaro, porque Lázaro ele seria ressuscitado, mas posteriormente ele ainda iria morrer, mas para que semelhantemente a Cristo Jesus, todos nós fôssemos glorificados, como Cristo seria. E aí, queridos, Marta, numa mistura de desespero com esperança, no verso 27, ela vai dizer, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E queridos, nós podemos dizer que estas palavras dela, na verdade, são o ápice dessa narrativa. Na verdade, essa afirmação que Marta faz aqui é mais grandiosa do que o próprio milagre que Jesus fez em ressuscitar Lázaro. Porque na verdade, queridos, todos os milagres de Jesus, na verdade, esses milagres eles não tinham um fim em si mesmo. Na verdade, esses milagres eles tinham o objetivo de apontar, serem verdadeiras setas, serem verdadeiras placas de sinalização que apontavam para a grandeza, que apontavam para o poder e que apontavam para a autoridade de Cristo Jesus. Sabe, queridos, quando Marta ela diz essas palavras, tu és o Cristo, ela está confessando com seus lábios quem de fato ele era. Trazendo aqui para nós, queridos, na nossa caminhada cristã, na nossa experiência com Deus, tudo isso deve resultar também nessa forte afirmação, nessa forte expressão do nosso coração, tu és o Cristo. Nas nossas idas e vindas, nas nossas subidas e descidas, quantas oportunidades, quantos momentos, quantas experiências, quantos agires do Senhor a gente já pôde ver na nossa vida, como que eu e você, a gente já pôde testemunhar os feitos maravilhosos do Senhor, livramentos, bênçãos, dádivas, a sua graça sobre nós. Tudo isso, queridos, para que eu e você nós também possamos expressar não somente com a nossa boca, mas principalmente com o nosso coração, tu és o Cristo. Na verdade, tudo isso, queridos, tudo isso que a gente pode ver, os milagres que o Senhor ainda
pode conceder a mim e a você, as bênçãos que Ele pode derramar, as dádivas dEle, tudo isso são placas sinalizadoras para mostrar o seu poder, a sua grandeza, o seu senhorio, a sua autoridade. Essa é a fé que persevera, meu irmão, mesmo diante dos momentos difíceis da vida, mesmo diante dessas questões, mesmo no meio desses momentos tão difíceis, eu e você, nós podemos dizer: Tu és o Cristo, reconhecendo que Ele é o detentor de toda a autoridade. E aí, queridos, Maria, ela estava sentada, a outra irmã de Lázaro, Marta, está com Jesus, Maria está dentro da casa sentada. Talvez ela estivesse assim, muito abatida, mas muito abatida. Abatida não somente com a morte do seu irmão, mas abatida também por esse aparente fracasso de Jesus. Talvez abatida por entender que talvez Jesus ele não estivesse assim suficientemente preocupado, como se Jesus talvez ele não se importasse tanto assim. E aí Marta, aquela mulher que numa outra ocasião ela foi tão espontânea, que espontaneamente ela foi diante de Jesus, se lançou aos pés de Jesus, derramou aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, num ato de adoração e de humilhação. Agora essa mesma Maria, ela precisa ser chamada para estar diante de Jesus. Quando a gente lê no verso 28, nós lemos: o Mestre chegou, Ele te chama. Ela precisa ser chamada, e ela vai diante de Jesus. E aí, queridos, no verso 32 nós lemos Maria, ela abrindo o seu coração para Jesus, e ela diz: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Queridos, Maria não deve ser acusada por nós por conta disso. Na verdade, pelo contrário, ela deve ser respeitada por nós. Respeitada por nós porque ela trouxe as suas dúvidas e até mesmo a sua fé diante do Salvador. Sabe, queridos, trazendo isso para nós, muitas vezes nós vemos cristãos, nós vivemos uma vida, querido, numa tentativa de negar a tragédia sobre as nossas vidas. Nessa tentativa de reconhecer que nós realmente passamos por momentos difíceis na vida. E com muita frequência nós ouvimos pessoas dizerem que quando um cristão ele passa por problemas é porque existe alguma coisa de errado com a sua espiritualidade. Não! Isso não é bíblico, isso não tem nada a ver, queridos. Nós aqui, enquanto nós pisarmos nesse mundo sim, que foi contaminado com um pecado, nós vamos passar por dramas. Porque, queridos, eu e você, nós somos chamados, nós que somos de Deus, nós que somos de Cristo, eu e você, nós somos chamados a reconhecer que a nossa vida aqui é como se nós fôssemos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem, nós vivemos a nossa vida aqui, mas olhando para aquilo que está por vir. Portanto, muitas vezes nós tentamos negar as tragédias. E aí por conta disso, muitos cristãos eles acabam vivendo uma vida espiritual meio que esquizofrênica. Eles vivem a sua vida dessa forma. Sabe, por fora, eles aparentam exteriormente, aí estão sorrindo, estão alegres, né? Aparentemente eles estão aí transbordando de confiança, transbordando de alegria. Mas por dentro, queridos, eles estão cheios de dúvida. Por dentro eles estão cheios de temores, por dentro eles estão cheios até mesmo de ira. E eles muitas vezes não sabem para onde correr. Muitas vezes perturbados com essa mistura de sentimentos, eles correm para diversas direções. Mas Maria, ela correu e ela rasgou seu coração aos pés do nosso Salvador. E eu e você, nós devemos fazer a mesma coisa. Sermos completamente honestos, sinceros com o nosso Senhor. E não há nada de errado com isso. Na verdade, queridos, existe uma grande diferença entre eu e você nós murmurarmos e nós lamentarmos. A murmuração nada mais é do que você reclamar,
falar mal, abrir o seu coração e fazer tudo isso, ser bem franco, mas é com as pessoas que estão à sua volta, é você reclamar da vida para elas, é você só falar, né, aquilo que, eu estou descontente, é os seus descontentamentos, mas é você fazer isso para as outras pessoas, é você fazer isso com você mesmo. Isso é murmuração, porque isso não vai levar a nada, isso não vai adiantar de absolutamente nada. Mas a lamentação é você fazer exatamente isso, mas você fazer isso direcionando tudo isso para a pessoa certa. É você apresentar todas as suas angústias, é você apresentar todos os seus medos, é você apresentar todas as suas frustrações e até mesmo a sua ira. É você levar tudo isso ao Senhor Jesus. Quando nós lemos os nossos salmos, queridos, os salmos contidos nas Escrituras, nós vamos ver ali que existem vários salmos de lamentação. Quando o salmista ele começa ali dizendo: Senhor, até quando? Até quando se esquecerás de mim? Ele está lamentando. Até quando, Senhor, virarás o rosto? Até quando, Senhor, os meus inimigos me perseguirão? Lamentação. Na verdade, nós olhamos para a Bíblia e nós vemos um livro de lamentações. Lamentações do profeta Jeremias. Portanto, queridos, não tem nada de errado em você abrir o seu coração e você ser franco com Deus, abrindo o seu coração para Ele e lançando para fora tudo aquilo que você está sentindo naquele momento. Mas o que é interessante meus irmãos, é que quando nós fazemos isso com Deus, quando nós nos achegamos a Ele em oração, primeiro nós fazemos isso porque nós cremos que Ele sim, somente Ele pode nos ajudar. Mas quando nós fazemos isso também, quando nós temos esse encontro com o nosso Senhor, nós não saímos da mesma forma. Algo acontece e nos muda, acalma o nosso coração, muda a nossa percepção. Nós podemos sentir aquela paz mesmo em meio a uma situação perturbadora, uma paz que excede todo o entendimento. Quando os salmistas eles começam aqueles salmos de lamentação, você pode reparar isso, leiam desses salmos. Ele começa agitado: até quando, Senhor? Mas no final desses salmos, todos eles terminam de uma forma totalmente diferente, exultando, bendizendo, adorando, conclamando o nome do Senhor. Porque quando nós fazemos isso, nós nunca saímos da mesma forma que nós entramos. Portanto, queridos, traga ao Senhor Jesus as suas dúvidas, traga ao Senhor Jesus as suas frustrações e apresente para Ele até mesmo a sua ira. Sabe por quê? Porque Ele pode lidar com isso. Ele pode lidar com isso. Sabe, queridos, nos seus momentos de extrema dor, nos seus momentos de agonia, lembre-se da cruz. Porque Jesus, Ele sabe o que é o sofrimento. Naquela cruz pendurada, naquele madeiro, Jesus também pôde apresentar ali as suas lamentações ao Senhor. E Ele pôde dizer ali: Deus meu, por que me desamparaste? Apresente as suas lamentações ao Senhor, porque somente Ele pode te socorrer. Sabe, queridos, e continuando aqui, nós somos informados que num dado momento a alma de Jesus ela começa a se agitar quando Ele vê aquelas pessoas enlutadas e quando Ele vê o rastro que a morte ela pode deixar. É como se de repente Jesus ele se visse entre um daqueles enlutados. Aqui Jesus não é simplesmente um milagreiro, aquela pessoa que andou sobre o mar, que tem poder para acalmar a tempestade, mas é um homem que repentinamente é assaltado pelas suas emoções. É o seu amor pelo seu amigo Lázaro, mas ao mesmo tempo é o seu ódio pela morte. E tudo isso vem e o abate, mesmo sabendo aquilo que ele estava prestes a fazer.
E aí então, diante de tudo isso, Jesus, emocionado com o choro de Maria, emocionado em ver aquelas pessoas enlutadas, ele sente tamanha compaixão por elas, que ele olha para aquelas pessoas, para os seus lamentos, e aí então no verso 35 nós nos deparamos com o menor versículo da Bíblia. São apenas duas únicas e pequenas palavras, mas de um significado gigantesco. Jesus chorou. Jesus chorou. E meus irmãos, se Jesus chorou, por que nós, nos nossos dramas, nós achamos que nós não podemos chorar? Aqui, querido, Jesus, ele derruba essa concepção pagã tão presente nos seus dias, mas que também se estende aqui para nós nos nossos dias. Uma concepção de nós estarmos livres das nossas emoções, quando na verdade é um grande equívoco. Sabe, queridos, aqui ele lança por terra a concepção dos estoicos e a concepção dos sentimentalistas. Os estoicos, eles acreditavam que as melhores pessoas são aquelas que estão livres dos seus sentimentos. São aquelas pessoas que na verdade elas são verdadeiros cubos de gelo. São aquelas pessoas frias, que não sentem nada, que são ocas por dentro. E ele também derruba a concepção dos sentimentalistas. Aquelas pessoas que não rejeitavam as emoções, mas que na verdade elas se viravam somente para as emoções positivas, somente para aquilo que seria bom. Elas tentavam olhar somente para o lado positivo da vida. E isso é um engano, queridos. Porque o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. A nossa vida sim, ela é feita de momentos alegres, com certeza. Mas há momentos sim que nós enfrentamos o sentimento da dor. E no verso 38, nós lemos: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Agitando-se. Você consegue imaginar essa cena? Agitando-se em si mesmo? Essa palavra agitando-se no original, ela traz a ideia de um bufar de um cavalo com raiva. Traz a ideia, querido, de uma pessoa que está perturbada, de uma pessoa que está agitada, de uma pessoa que ela está desorganizada. É uma pessoa que ela está numa intensa fadiga. Aqui nós percebemos o autor da vida, aquela pessoa para quem nós lemos lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 16, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Agora ele se encontra em dor. Não somente uma dor, mas até mesmo uma raiva. Por que não? Porque naquele momento ele estava cara a cara com o seu inimigo, a morte. E sabe, irmãos, o interessante é que Jesus reage dessa forma, mesmo sabendo que ele estava prestes a ressuscitar Lázaro. Sabe, queridos, aqui de repente a gente esperava o seguinte, uma outra reação de Jesus, né? Aquela reação do seguinte: calma, gente, calma, não entre em pânico, eu estou aqui, pode ficar tranquilo, calma, isso para mim não é nada, eu vou fazer aqui um milagrezinho aqui, Lázaro vai ressuscitar, todo mundo vai ficar bem, e a gente vai comer uma pizza, vamos tomar um vinho, vai ficar tudo bom. Não, queridos, não foi isso que aconteceu. A gente esperava um semblante alegre, a gente esperava um sorriso convidativo ao público, mas não é isso que acontece. Jesus, ele mostra uma angústia. Queridos, se Jesus ele chorou naquele espaço de tempo, quando ele se depara com aquelas pessoas enlutadas, até o momento em que ele ressuscitaria Lázaro, se nesse intervalo de tempo, Jesus, diante daquela cena, ele chorou, o que leva eu e você a pensar que nós também não podemos sentir essa angústia, chorar, sentir dor, no momento onde nós perdemos um ente querido, até a convicção de que nós temos da ressurreição no último dia, nesse espaço de tempo. Sabe, irmãos, eu me lembro uma vez, aqui eu vou contar de forma bem breve, quando nós morávamos em Cianorte, no Paraná. Uma vez a Raquel precisou fazer uma viagem para São Paulo e
Aquela viagem que ela ia fazer, por algum motivo que eu não me lembro, eu não pude vir com ela, mas aquela viagem seria a primeira viagem que ela ia fazer sozinha, né? Ia ser o primeiro momento que eu ia me afastar por um longo período da Raquel. E aquilo para mim me deixou com o coração muito apertado. Eu lembro que nós compramos a passagem, levei ela na rodoviária, e aí, queridos, eu entrei com ela no ônibus, garanti que ela ia sentar no banco dela, que não tinha ninguém no lugar dela, sentei ali com ela, depois eu saí do ônibus e fiquei ali olhando ela pela janela. Quando o ônibus começou a dar marcha ré, queridos, aquilo foi me deixando com uma certa angústia, aquele sentimento de saudade, meu Deus, e aí o ônibus começou a andar para frente, saiu da rodoviária e lá na frente ele virou a esquina. Ah, queridos, como eu me senti com o coração apertado. Sabe, queridos, eu tinha uma plena convicção de que poucos dias depois ela voltaria, que nós estaríamos juntos de novo. Mas não importa, naquele período de tempo eu fiquei com o meu coração angustiado. E, cara, queridos, quando nós falamos de uma pessoa que ela perde um ente querido, isso toma uma proporção muito maior. Nós não estamos isentos de sentir dor, nós não estamos isentos de sentir angústia. Sabe, porque nosso corpo aqui, ele é de carne e osso, nós estamos aqui, enquanto nós sentimos essa carcaça, nós vamos sentir todas essas coisas. Mesmo sabendo que no final de tudo isso, essa separação ela será retomada, mas ainda assim nós sentimos essa dor. No verso 43, então, nós lemos Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora. O que nos mostra, queridos, que Jesus ele tem autoridade sobre a morte. A ressurreição de Lázaro aqui, queridos, é uma sombra daquilo que Jesus vai fazer no último dia. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 56 e 57, ele pôde dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, queridos, no fim das contas, o triunfo ultrapassa. Na verdade, esse triunfo, ele deixa para trás toda a tragédia. Porque é exatamente isso que acontece. Mas isso acontece a um custo doloroso. Porque nesse espaço de tempo, queridos, nós sentimos, nós lamentamos. Entenda uma coisa, queridos, a morte ela não é a nossa amiga, ela nunca foi, ela nunca vai ser a nossa amiga. Pelo contrário, a morte é a nossa inimiga. A morte não é uma coisa natural para nós, não, ela nunca vai ser, porque na verdade nós não fomos feitos para isso. A morte ela é simplesmente a consequência do pecado. Na verdade, a morte é a coisa mais antinatural que eu e você nós podemos imaginar. Mas Jesus, em sua morte e ressurreição, ele esmagou a cabeça da serpente, vencendo o último inimigo de cada crente. É por isso que eu e você nós podemos ter essa convicção. Nós aqui sentimos os efeitos da morte, mas ela não tem mais domínio sobre nós. É o já, mas ainda não. Porque ele venceu. Ele venceu. Como o Senhor Jesus vai dizer para nós, aqueles que estão nele, ainda que morram, passam por isso, mas eles viverão. Eles vencerão a morte. Porque Cristo Jesus, ele também venceu. Ele venceu a nossa vitória. Portanto, aqui nós lamentamos quando nós nos deparamos com um rastro deixado pela morte. Quando nós sentimos ali a perca de um ente querido, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho. Aqui nós lamentamos a perca dos nossos avós, aqui nós lamentamos a perca dos nossos amigos, pessoas próximas de nós. E tudo isso aperta o nosso coração. E isso é um fato, é uma realidade que nós não podemos negar. Mas no meio de tudo isso, meu irmão, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Porque em Cristo, meus irmãos, nós temos a vitória. A vitória em Cristo, a vitória no último dia não é uma especulação, mas é uma garantia, é uma certeza. E aqui eu encerro dizendo uma coisa para vocês. Sabe, queridos, Lázaro ele foi levado para o túmulo. Jesus chegou e aí
ao poder da sua palavra, Lázaro lhe ressuscitou e Lázaro lhe foi levantado. Mas lá na frente, Lázaro, ele morreu de novo. Lá na frente, aqueles enlutados, aquelas pessoas que estavam ali, elas precisariam se reunir novamente. Mas, queridos, dessa vez, Jesus não estava lá presente fisicamente. Mas nós podemos imaginar, meus irmãos, que dessa vez essas pessoas elas não estavam mais chorando copiosamente como elas choraram da ocasião anterior. Sabe por quê? Porque elas tomaram conhecimento, elas ouviram a notícia e talvez algumas delas foram até mesmo testemunhas oculares do triunfo de Jesus sobre a morte. E por conta disso, elas puderam olhar para aquela situação numa nova ótica, por um novo ângulo. Agora elas possuem uma convicção, agora elas possuem uma esperança de que aqueles que estão unidos em Cristo Jesus pela fé não pertencem mais à morte. Seus corpos serão ressuscitados e estarão com o Senhor para todo sempre. Ah, amados irmãos, Cristo Jesus, ele morreu a nossa morte. Foi pregado naquela cruz, ele foi sepultado, mas graças a Deus, porque no terceiro dia ele ressuscitou e ele venceu a morte. Isso significa que a morte não tem mais um poder sobre nós. Aqui, queridos, nós sentimos os efeitos da morte como uma consequência da culpa, do pecado de Adão, e nós sentimos isso. Mas ela não tem domínio sobre nós. E é por isso que nós podemos gritar juntamente com o apóstolo Paulo, conforme ele diz para nós lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Portanto, meus irmãos, olhemos para os nossos sofrimentos, mas de uma forma que nós possamos enxergar o mundo de uma maneira real. Reconhecendo sim que aqui nós passamos por essas situações que nos provocam dor, reconhecendo sim os dramas da vida, mas sabendo que aquele que ressuscitou Lázaro está à destra de Deus Pai. E ele, queridos, ele venceu a morte. Todos os seus inimigos, inclusive a morte, caíam debaixo dos seus pés. Reconheçamos isso. E que isso venha trazer conforto para o seu e para o meu coração. Sabe, queridos, aqui neste mundo nós sentimos percas e lamentamos profundamente por isso. Mas nós temos uma convicção. Assim como aquele ônibus partiu e eu vi ele virando a esquina. Ah, queridos, aquilo estrangulou meu coração. Mas eu tinha uma convicção de que aquele encontro ele seria retomado. Tudo seria restaurado. Um dia nós estaremos com Jesus, com corpos glorificados, estaremos com Ele para todo sempre. E naquele lugar nós não sentiremos mais dor, naquele lugar nós não sentiremos mais o luto, não haverá cortejo fúnebre, não haverá a morte. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Querido Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Seja com cada um de nós, Senhor, que nós possamos olhar para o Senhor em meio aos nossos dramas. É a nossa oração. E oramos em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Todo-Poderoso que venceu a morte, Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer como o apóstolo Paulo, ele sentia muita saudade dos irmãos e por morar longe não podia ter transporte. Hoje nós estamos todos na mesma cidade, mas também ausente no corpo, mas em espírito não. Por isso quero deixar esse pedacinho que o apóstolo Paulo deixou. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo transbordam para conosco,
assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Amém. Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que temos nesse momento, Senhor, de estar lendo a Tua Palavra, recordando, Senhor Deus, o passado do apóstolo Paulo, que nos traz, Senhor Deus, o ensinamento grato, que nos dá, Senhor Deus, o entendimento de quanto nós somos gratos aos irmãos, à igreja, ao presbitério, quanto nós somos gratos ao nosso Pai, ao nosso Senhor, por tudo que Ele nos tem feito, nos tem dado, conhecido, e nós temos sabido de que a Tua Palavra não passa, Senhor Deus, sem que ela aconteça na nossa vida, em tudo que nós podemos ler, conhecer e saber. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos, das famílias, daqueles que nós temos saudade, aqueles que nós estamos, ó Pai, sofrendo nesse momento que estão passando, ó Pai, nessa pandemia, mas que o Senhor possa estar abençoando as vidas de cada um. Ó Deus Santo, venha abençoar as famílias, Senhor. Nós te pedimos, dando a Tua graça e a bênção do céu, para que nós possamos cada dia, ó Pai Santo, estar na Tua presença, fazendo o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor venha abençoar a todos neste momento, a todas as igrejas, aqueles que não podem estar congregando, mas que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Senhor, venha ficar conosco nesta noite e nos dar a Tua paz, e também para a Tua igreja, para todos aqueles que necessitam da Tua graça. Que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus. Agora, Senhor Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, ó Pai Santo, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém.